Naquele tempo, ele não errava. Jessé olha porque eles tinham temor. Para você entender o que é o profeta, quando o profeta chegava, era como se Deus estivesse ali na casa. Porque quando o profeta falava a palavra de Deus, Aleluia, Jesus. Jessé olha, ó, ainda falta um melhor. Deus, ó, glórias. Aleluia. Aleluia. Como assim falta o melhor? Vamos estender a conversa. Como assim falta o melhor? Lama xeramasu de calamai. Derelamasu de calamai. Ele não foi convidado para se santificar. Rejeitado, tadinho. Sozinho, estava longe. A Bíblia diz o nome dele, Davi. Oh, Espírito Santo, aleluia. Essa palavra vem de encontro com alguém nessa noite. Espírito de vida. Dizendo ao Senhor, o nosso Deus é Pai. O nosso Deus é Pai. Aleluia! Naquele tempo eles não tinham noção disso, mas Deus desde o princípio ele era Pai. Aleluia! Deus viu a rejeição que tinham feito com Davi. Como Deus tem visto a rejeição que você tem passado. Talvez alguém da sua casa, da sua família, ignora você. Talvez você não teve pai, talvez você não teve mãe. Rejeitado. Talvez até tenha, mas de alguma forma se sente rejeitado dentro dos seus. Glória a Deus. Deus está dizendo, eu te vi. Aleluia, Jesus. Eu te vi, Davi. Ah, Espírito Santo de Deus. Onde Davi estava? Pasto. Estava no pasto, cuidando de ovelhas. Aleluia. É lá um lugar que Deus tinha muita gente. É lá um lugar que Deus tinha muitas pessoas. Lá no pasto. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito de vida, aleluia. Começa a meditar nessa noite, irmão. Aleluia. O pasto que você tinha, que você andava há algum tempo atrás, há alguns anos atrás. Espírito Quando Santo. você se converteu, estava cuidando das ovelhas do Senhor. As primeiras orações, os primeiros jejuns, a tentativa de tentar entender a Bíblia, os primeiros passos, cuidando de ovelhas. E é nesse tempo que não tem ninguém que nos vê. É nesse tempo que só tem você e Deus aqui. É o tempo das experiências com Deus. É o tempo das primeiras experiências sozinho com Deus. É lá que você mata o urso e leão. É lá que você começa a salmodiar e louvar a Deus sozinho. Aleluia, Jesus. Deus. És maravilhoso, Senhor. Tu és digno de glória, Deus. Deus está dizendo, eu te vi, Davi. Eu sei da rejeição que você passou, Aleluia. mas eu vou te encontrar. Aleluia, A Jesus. palavra de Deus diz que o profeta olha, então manda chamar ele, porque ninguém vai se assentar aqui enquanto ele não chegar. Glória a Deus. A história paralela diz que aproximadamente 30 quilômetros era da casa de Jessé até onde Davi Glória seja estava. para ti, Jesus. Imagina quanto tempo eles ficaram de pé esperando. Deus é poderoso. Glória a Deus. Alguém teve que ir 30 quilômetros chamar Davi. Imagina alguém chegando, talvez suado, cansado, não sei, Davi com o cajado na mão, dizendo, Senhor, eu faço
Glória a Deus. Aleluias. Louvando, agradecendo a Deus. Alguém grita o nome dele, Davi. E Davi olha. Imagina a cena, ele olhando para o alto. Eu não sei se estava longe, se estava perto, mas ele olha alguém gritando o nome dele. E ele responde: estou aqui. O que você quer? Seu pai está lá na sua casa, com seus irmãos. Está todo mundo de mulherada aqui. É mesmo? E aí? E daí ninguém vai se afetar enquanto você não chegar. Deus poderoso. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. O profeta, que era o nome de Deus sobre ele. A Bíblia diz que alguém fez ele entrar, porque ele não queria entrar. Se nós estudarmos a história, sabemos que os irmãos dele não gostavam dele. No capítulo 17, Davi ele vai entregar a comida no meio da guerra, seus irmãos estão ali. Algum deles diz: o que você está fazendo aqui? Por que tu não vai cuidar das poucas ovelhas? O que você está fazendo aqui? Do nada. Eles não gostavam de Davi. Davi, imagina a cena: 7 de pé, o profeta ali com o vaso na mão. Aleluias. Aleluia. Espírito Santo. Aleluias. Aqui o profeta Deus está falando. Davi, quando você é Davi, a Bíblia diz que dessa vez Samuel olha: esse é Davi. A Bíblia diz: cabelo, semblante bonito, moço, jovem, aquele que é segundo o coração de Deus, irmão. A aparência confunde. Quantas vezes te confundiu? Quantas vezes ainda vão te confundir? Mas lembre-se que Deus olhou para o seu coração. Lembre-se que Deus te chamou para a alma. Lembre-se que há algo de Deus sobre isso. Davi entra, nesse momento todos se assentam. Davi se assenta, o profeta fica de pé com o vaso na mão. Ele despeja o azeite sobre a cabeça daquele menino. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Há uma unção sobre a vida dele agora. Há uma unção sobre a vida daquele menino. Oh, glória! Eu posso te falar sobre a unção. A Bíblia diz que a unção de Deus, ela é nos dada, ela vem para despedaçar o jugo. Existem muitos lugares que você vai, que Deus vai te usar para despedaçar o jugo de Satanás na vida de muita gente. Para sobreviver no cabo da sua, não despreze a unção que Ele está dizendo. Não despreze o azeite que foi liberado sobre a sua cabeça, sobre a tua vida. Porque a unção de Deus é a confirmação do chamado. Glória a Deus. Deus não nos chama, irmãos, para ser estrela. Deus nos chama para cumprir a vontade. Glória a Deus. Ele foi chamado para ser rei. É um grande chamado. A unção veio sobre ele daquele dia em diante. Da vida, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Glória a Deus. Diz que o Espírito Santo saiu de Davi e o Espírito mau da parte do Senhor veio sobre a Saul. Saiu de Saul. Glória a Deus. Melhor é obedecer